Meus queridos, quero falar com vocês acerca da técnica Pomodoro. Se tivesse que elencar o ponto mais importante da live, na minha humilde opinião, esse é o ponto mais importante, aliás, como nas outras lives, né, a gente teve ali as técnicas sendo extremamente relevantes. Episódio 2 e 3, né? Galera, vamos lá. Episódios anteriores, eu trouxe para vocês Estudo Reverso, episódio 2, para quem quiser ver. Metodologia Feynman, no episódio 3. Tá? Assistam com calma, porque a ideia é que a gente vai integrar tudo isso. Tá? Todo mundo. O Demeval perguntou, pode informar o número da sessão? Demeval, pô, pergunta para mim no Instagram, cara, porque eu não anotei. Mas eu te falo, eu te passo, claro, eu te passo sim. Beleza? Só pede em off, ou aqui nos comentários mesmo do chat, depois que terminar a live, ou me chama no Instagram, tá? Então pode perguntar que eu trago para você jeitinho. Mas voltando, queridos, então, na parte ali da técnica Pomodoro, né, você tem que ter a aplicação das técnicas de maneira integrada. Só que agora profundidade real. Todo mundo acho que já ouviu falar, enfim, estude 25 minutos e descanse 5 minutos. Mas quase ninguém sabe por que isso funciona, galera. Vamos lá, devagarinho. Eu quero que vocês entendam para vocês entenderem que não é uma técnica vazia. Às vezes as pessoas acham isso, mas presta atenção, tá? Eu acho que menos gente ainda, né, menos pessoas, sabe ainda adaptar para o contexto de quem estuda, por exemplo, 15, 20, 25 disciplinas, cara, de diferentes áreas, né? Então vamos trazer, vamos botar, como diria um amigo meu, vamos botar a bolinha no chão e vamos trabalhar isso, tá? Então, primeiro ponto, galera. Primeiro conceito, né, na verdade, que eu vou trazer para vocês entenderem, né, a lógica por trás, é o de ritmos ultradianos. Né? Então, o que é isso? Cara, o cérebro, tá, e especificamente o cérebro humano, né, porque existe estudo também com ratos e tal, mas o cérebro humano não foi feito, galera, para manter ali a atenção sustentada por várias horas seguidas. Não é construído para isso. Tá? E o que traz a neurociência para a gente? Que nós temos ciclos naturais de alta e baixa atividade. E esses ciclos duram, em média, entre 90 e 120 minutos. Dentro de cada ciclo, a capacidade de foco vai decaindo gradualmente. Pausa. Lembra que eu sempre, bom, para quem é meu aluno, tá? Eu sempre bato na tecla com vocês. Ah, porque o seu PDF, a sua tarefa, por exemplo, de execução, para quem está ali no Thriller, para quem está na Tutor, né, para quem está na Platinum, não importa, se você está em alguma mentoria, tá? Cara, o seu ciclo, ele é de 90 minutos a princípio. Eu sempre falo 90 minutos, dificilmente falo 120. Então, a sua tarefa, a princípio, é para ser executada em 90 minutos. A princípio. Tá? Quando você começa a passar disso, galera, o seu ganho ele tem que começar a ser ponderado se de fato faz sentido. Né? E aí, traz pra gente aqui, né? Traz pra gente essa realidade. Cara, o Pomodoro ele vai justamente respeitar essa ideia de criar blocos com pausas obrigatórias. Ao invés de você ficar lutando com esse decaimento natural, né, você vai aproveitar o decaimento para gerar estudo de alto rendimento. Tá? Então, grava isso, a questão do ritmo ultradiano. Depois eu vou juntar tudo numa coisa só e vocês vão entender como é que a gente aplica isso na prática. Tá? Próximo conceito, galera. Córtex pré-frontal. Esse aqui eu não sei se todo mundo já ouviu falar. Talvez se tiver alguém aqui da área de biomédicas, pode ser que se encaixe. Tá? Mas a parte do cérebro responsável, né, pela decisão, foco, que faz a inibição de distrações, né? Eu já conversei com meus alunos, né? A questão do flow, quando você entra em flow estudando, está relacionado ao córtex pré-frontal. Tá? E ele funciona, galera, como um músculo. Tá? Ele tem o mesmo processo de fadiga e por aí vai. Então, assim, você está usando continuamente, ele vai ter um processo de cansaço. Quando você tenta estudar, por exemplo, 120 minutos, né, que serão 2 horas seguidas, cara, o córtex pré-frontal, ele acaba perdendo a capacidade de funcionamento, perde eficiência, na verdade, não é que ele deixe de funcionar, mas ele vai perdendo eficiência de funcionamento. Tá? E aí você começa a entrar naquele ciclo de ficar relendo o mesmo parágrafo. Sei lá, tô lendo ali AFO. Caraca, não, calma aí, me perdi, voltei. Ei, me perdi, voltei. Galera, é o córtex pré-frontal te enchendo o saco. Ó, não tá dando mais para mim. E aí você tende a ir pro celular, você começa a sentir aquele nevoamento mental. Então, meus queridos, as pausas do Pomodoro elas vão funcionar justamente como uma micro-recuperação para o córtex pré-frontal. Então, 5 minutinhos de pausa, se for o caso, a gente vai falar já dos ciclos, essa região vai conseguir descansar, enquanto o restante do cérebro continua processando. Galera, guardadas as proporções, se alguém aqui já foi na academia ou praticou esporte de alto rendimento, são aqueles intervalos, né? Então, por exemplo, você está malhando bíceps.
Terminou a série ali, tô chutando, a gente fez 8 repetições com carga alta. Você não tem um descanso entre uma série e outra? E outra, né? Quando você termina aquela série completa, né, o exercício completo, você também não tem mais um período de descanso para exigir do bíceps novamente? Galera, é o mesmo princípio, tá? É você agora trazendo esse funcionamento para o funcionamento do seu córtex, beleza? Córtex pré-frontal. Guarda no coração. Terceiro conceito, galera, e esse eu acho, pô, o mais interessante desses conceitos que eu estou trazendo para você entender por que funciona o Pomodoro. Né? Default Mode Network, que na verdade, assim, traduzindo, sei lá, rede neural padrão, né? Estaria associado a isso, tá? É porque aqui, Default Mode Network seria modo, né, na verdade, de rede, mas é porque esse modo está relacionado a funcionamento neural, tá, gente? Então, é rede neural padrão, tá? Então, quando você para de focar conscientemente, ou seja, quando você descansa, o seu cérebro vai ativar uma rede neural diferente que faz consolidação da memória. Olha que maneiro. Você está malhando bíceps. Agora eu vou malhar perna. Esse descanso que você está fazendo é quando você tem ali, entre aspas, o crescimento do seu músculo. Volta para o estudo. Né? Então, quando você está descansando, né? Descansando, eu vou explicar o que é descanso, tá? Já já. Mas o seu cérebro ativa, então, uma rede neural diferente e faz justamente o processo de aprendizado de fato. De, entre aspas, aprofundamentos, de decorar. Né? E aí, decorar no sentido positivo da palavra, tá, gente? Lembra que decorar vem de decor, de guardar no coração. Né? Então, decorar vai nesse sentido, tá? O que você falou é verdade? Não, é mentira, mas é porque eu gosto de lembrar desse decor de coraçãozinho, de guardar no coraçãozinho, beleza? Então, galera, é nesse momento que as conexões, né, entre o que você acabou de estudar se fortalecem, né, na sua rede neural. Então, traduzindo isso na prática, galera, 5 minutos de pausa não é tempo perdido. Tá? Na verdade, é o momento que o cérebro está salvando o arquivo, se a gente fizer uma analogia, né, com a parte de TI. E aí, se você pular essa pausa, você tem, por exemplo, a possibilidade de estar corrompendo o arquivo. Né? Ao invés de você ter salvo ele, quebrou. Tudo bem? Tranquilo? Cadinho mais, galera. Entendam bem porque a gente vai aplicar isso, tá? Ou seja, aliás, vocês vão aplicar isso. Então, primeira perguntinha, cara. Por que são 25 minutos? Né? Aliás, até acho que até no slide anterior, perdão. Pô, galera, eu tô mexendo aqui, eu esqueci de mexer na minha tela, né? Pô, mil perdões, cara. Caraca, deve ter tido várias coisas que vocês não leram, né? Pô, galera, perdão, hein? Puxa vida. Eu fiquei com o meu vídeo ali na frente o tempo inteiro, né? Caraca, ninguém me xingou, não? Ó, vou dar uma passada rápida aqui, só para quem quiser dar um print de alguma coisa. Tá, tá. Pô, eu tava na frente, galera. Perdão, cara, perdão. Tá, tá. Quem quiser dar uma printada aí de alguma coisa, galera. Pô, foi mal, cara. É agora que eu me liguei. Tava tão empolgado aqui com vocês. Pô, deixei passar ó, os julgados. Eu tava na frente dali do julgado do STF, pô. Brincadeira. Aqui acho que tava de boa, né? Não tava cobrindo nada. Né? Agora sim, vamos lá. Aí a pergunta que eu trago para vocês é, cara, por que 25 minutos? Né? Até tá ali embaixo, né? Por que 25 minutos? Por que existe esse número mágico? Né? Então, a pesquisa original, galera, quem quiser pesquisar depois, o nome do criador do método do Pomodoro era o Francesco Cirillo, tá? Francesco, tá? Depois se quiser pesquisar, Francesco Cirillo com 2 L's, tá? Criou essa técnica ali nos anos 80. Ele testou, na verdade, vários intervalos, então foi meio que empírico, tá? E o que ele descobriu, né, e pesquisas posteriores, né, corroboraram isso, é que os 25 minutos é o ponto ideal entre profundidade e sustentabilidade. Né? Então, menos de 20 minutos, você não tem tempo para entrar em estado de flow, né, estado de fluxo, e mais de 35 minutos, a fadiga do córtex pré-frontal, ela começa a comprometer a qualidade. Né? Então, 25 minutos seria ali, né, o ponto de equilíbrio, né, que tem o tempo suficiente para você ter o engajamento, né, e curto bastante para você manter a qualidade. Né? É essa a ideia. Mas aí vem o ponto que, cara, eu acho principal. Isso aqui, galera, é base. Tá? Isso aqui é o pontapé inicial. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês essas variações. Fiquem ligados. Ok? Show? Vamos junto, vamos junto. Deixa eu ver aqui se a minha imagem está cobrindo alguma coisa. Não, tá de boa, né? Deixa eu até me puxar aqui para baixo um pouquinho. Deixa eu ver se é melhor embaixo. Não, melhor em cima mesmo. Fica aqui. Pessoal, vamos lá. Trouxe uma sugestão aqui, tá, galera? Não é para vocês seguirem automaticamente, né? Vamos juntos. A parte que normalmente não é comentada, né, e acho que é esse que é o ponto que eu queria elucidar mais para você, é como é que você adapta esse Pomodoro
né, numa situação que está ali com AFO, direito administrativo, auditoria governamental, contabilidade pública, e assim, mais, sei lá, 5, 10 disciplinas, né, isso tudo ao mesmo tempo. Então, regrinhas que eu vou trazer para vocês terem na cabeça, galera. Anota se for o caso, tá? Primeiro, um pomodoro, uma microtarefa. De novo, um pomodoro, uma microtarefa. Carlos, não entendi. Gente, cada pomodoro ele vai ter um objetivo específico e mensurável. Vai ter que ter uma metinha ali, né? Então, assim, eu vou estudar direito administrativo. Não, não é isso. Tá? Você vai ter que ter, vou dar alguns exemplos, tá? Por exemplo, resolver 15 questões de licitação no Sebrasp. Estou chutando ali. Ler e anotar os artigos 70 a 75 da Constituição Federal, que é a parte do controle externo. Eu vou nesse ciclo agora do Pomodoro, eu vou explicar o ciclo orçamentário em voz alta, né, aplicando metodologia Feynman. Tá? Sim, entenderam a ideia, galera? Você tem que ter uma mensuração, você tem que chegar ao final e saber, pô, eu consegui. Não, eu não consegui. É isso. Se você botar uma meta, né, que aí não seria a meta, desculpa, mas uma tarefa, né, que ela não é mensurável, cara, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, quando o Pomodoro ele termina, né, você fez isso que eu estou sugerindo. Você olha para o objetivo e responde, cara, eu cumpri ou não cumpri? Até para você poder ajustar, né? O quão ambicioso ou o quão relaxado você está sendo naquele objetivo. Isso cria, galera, a sensação de progresso constante e o progresso é o combustível da motivação. Então, queridos, lembrem-se, tá? Lembrem-se. Bota meta mensurável. Eu vou ler 25 páginas da tarefa de, sei lá, direito constitucional. É isso. Você tem uma meta. Né, e você vai ter que cumprir essa meta. É essa a ideia. Tá? Cadinho mais. Nossa, falei alto, não sei se é muito alto para vocês, desculpa. Galera, a gente tem também a parte do ciclo de matéria. Tá? Como assim, Carlos? Devagarinho. Você vai organizar o seu Pomodoro em bloco de matéria, dentro de um ciclo que vai respeitar o período de descanso. Então, um exemplo aqui para quem está se preparando, de repente, para CGU, TCU, alguma coisa nesse sentido. Tá? Botei aqui na tela, gente. Espero que vocês estejam vendo, tá? Deixa eu ver, cadê? É porque minha canetinha, cara, não tá. A caneta sapeca resolveu voltar a funcionar, mano. Acredita nisso? Ó, tô nesse pontinho aqui, galera. Ó, um ciclo aqui, outro ciclo aqui, outro ciclo aqui. Nossa, ficou uma bosta, Carlos. Você tá apagando o negócio. Desculpa, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Mas só para mostrar para vocês, tá? Como é que funcionaria então, queridos? Você botaria lá, primeira parte, né, do Pomodoro. AFO, por exemplo. 20 questões Sebrasp de crédito adicional. Então, fechou. Segunda parte, AFO, revisão dos erros, né, resumo Feynman, por exemplo. Aí você faz uma pausa longa de 15 minutos. Depois, próximo ciclo, vai pegar direito administrativo, 15 questões de ato administrativo, por exemplo, e controle externo, leitura de 70 a 75, né, e o regimento interno do TCU. Mais uma pausa longa, por aí vai. Então, assim, gente, vai percebendo que 2 pomodoros por matéria, aliás, antes da pausa longa, permite dar uma profundidade sem monotonia e o ciclo vai rodando. Né? Então, se você parou em auditoria, por exemplo, amanhã você começa em contabilidade. Né? Seria mais ou menos essa a ideia. Tranquilo? E aqui eu trago mais uma coisinha, galera. Assim, a ideia é que você combine o Pomodoro. Né? Então, por exemplo, se eu pego ali a junção das 3 técnicas que eu falei até agora, Pomodoro, né, que justificaria, traria a resposta, digamos assim, de quando e por quanto tempo estudar, estaria relacionado ali com a gestão do tempo. Né? O estudo reverso, ele vai trazer no o que você vai estudar. Né? Repara que a gente está usando uma técnica que a galera que estuda administração sabe do que eu estou falando. Né? Então, por enquanto, eu respondi, né? When and for long, né? How long, né? Seria o termo. O estudo reverso seria o what, né? E a metodologia Feynman seria o how. Né? Então, se no estudo reverso a gente está aplicando o que estudar, a gente vai responder o que estudar, né? A metodologia Feynman vai ser como você vai consolidar isso. Então, assim, na prática, galera, um Pomodoro redondo, né? O que poderia apresentar ali? Você vai resolver 15 questões de AFO, estudo reverso, 25 minutinhos. 5 minutos, levanta, bebe uma água. Não mexe no celular. Já vou explicar um pouquinho disso. Vai para o Pomodoro 2. Cara, pega as 3 questões que mais errou e explica em voz alta, por exemplo, que seria aplicar o Feynman, o que errou, nos próximos 25 minutos. Aí na próxima pausa, cara, faz uma micro caminhada. Né? Então, em 1 hora, você faz o estudo reverso, faz Feynman, faz gestão de energia. E, galera, isso é estudo de alta performance, tá? Isso é estudo embasado.
de alta performance. E o que eu ia trazer para vocês, na verdade, que aí eu vou chocar um pouco, né? Eu sei que nem sempre é possível, mas, cara, a pausa tem regra, tá? A pausa tem regra. Respira fundo. Esse é o erro mais comum. Né? Cara, você usa a pausa para ver Instagram, para olhar o WhatsApp, para ver TikTok. No TikTok não, pelo amor de Deus. E isso, pessoal, destrói o efeito da pausa. Vocês têm que lembrar, né, que aquilo que eu comentei com vocês, né, o Default Mode Network, né, que é a rede neural padrão, né, lembra disso? Ela só ativa quando o cérebro está em modo difuso. O que é isso? Ele não está tendo estímulos novos. Então, se você abre o celular na pausa, você está jogando novos estímulos no córtex pré-frontal e, na verdade, você tinha que estar descansando esse córtex. Então, o que seriam pausas que funcionam? Cara, você levanta e alonga, você bebe uma água, um café, você olha pela janela, sim, de fato, tá? Olhar para a janela, até botei ali no slide. Ah, isso mesmo? É isso mesmo, cara, você abstrair, né? A técnica de respiração profunda, né, 4-7-8, não sei se todos conhecem essa técnica. Respira, né? Inspira, na verdade, por 4 segundos. Segura por 7. Expira por 8. Galera, isso é metodologia comprovada, tá? Quando você faz a respiração 4-7-8 ali umas 3, 4 vezes, você reseta o seu funcionamento. Então, importantíssimo, pessoal. Não é brincadeira, não. De verdade. Fiquem ligados. Então, essa seria uma outra... É a microcaminhada, né, que eu botei aqui, porque é dentro de casa, né? Quando eu microcaminhada, é você, de repente, sair do banheiro, ir à sala e voltar, enfim, movimentar o corpo, tá, gente? Movimentar o corpo. Cara, eu vou falar por mim, tá? Botaria aqui, de repente, um agachamento, uma flexão, se você tiver com sono, mas nada hardcore não, cara. É só fazer um agachamentozinho para ativar a circulação. Né? E o que sabota ali, galera? Rede social, né? WhatsApp, Telegram, YouTube, TikTok, né? Notícia, cara, qualquer coisa que esteja estimulando o seu córtex. É isso. Então, tem conteúdo novo? Complicado. Complicou, tá? Sei que parece radical, mas a diferença entre quem estuda 4 horas e quem rende 4 horas é quem estuda 4 horas e rende 1. Assim, é essa a diferença. Tá? Se você está aplicando as técnicas de maneira correta, você está de fato rendendo 4 horas. Se você não está, cara, se você está chutando ali, cara, essas 4 horas viram 1 hora de fato. Tá? Então, fiquem ligados, gente. Só que, pô, eu sei que nem tudo são flores. Trouxe aqui uma versão um pouco mais realista para a vida de vocês. Tá? Método avançado. Agora, cuidado, assim, eu recomendo o método avançado para quem já está mais acostumado com o Pomodoro, digamos assim, raiz. Beleza, queridos? Então, para quem já se acostumou com esse ciclo de 25-5, né, já está alto nível, né, e meus alunos eu sei que estão em alto nível, né, você vai começar a pensar o seguinte, olha, para estudo mais denso, então, por exemplo, você está simulando uma prova discursiva, por exemplo, de auditoria governamental. Né, 25 minutos, galera, pô, não faz sentido. E nesse caso a gente traz ali a técnica do Pomodoro, que a gente chama de Pomodoro estendido, né? O Pomodoro expandido, tá? Que seriam 50 minutos de foco e 10 minutos de pausa. E aí, um Pomodoro expandido, eles equivaleria, a 2 clássicos sem a pausa intermediária, seria mais ou menos isso. Né? Aí quando é que eu vou usar isso, cara? Para resolução de prova completa, para simulado, para redação de peça técnica. Por exemplo, quando você tem a percepção de que você entrou em flow e o estudo está rendendo, você pode aplicar, galera. Por isso que eu sempre encho o saco de vocês. Não existe fórmula mágica. Tá? Não existe fórmula mágica. Cada um, cada um. De repente, pô, tem mais, né, quem está mais no início, 25 minutos faz mais sentido. Se você já entra em flow e você tem a percepção de cansaço menor, faz mais sentido fazer os 50, cara. E aí a gente, obviamente, vai ter um limite, né? Que seriam os 3 expandidos seguidos, né? Depois de você fazer 3 expandidos seguidos, ou seja, 50 mais 10, você vai fazer uma pausa longa ali de 20 a 30 minutos. Né? Mas reforço, começa sempre pelo clássico, 25-5. Você vai migrar para o expandido depois que, vou chutar ali umas 2 semanas, 3 semanas, né, de prática consistente do formato padrão. Tranquilo, gente? Grava isso, queridos. Então, assim, é tudo percepção, cada um é cada um. Por isso que às vezes é bom você ter um mentor do seu lado, para você discutir esse tipo de técnica e ver qual o nível que você tá. Beleza? Gente, traz aqui agora, bota a pelota no chão de novo. Framework completo, aqui um resumo visual que eu botei aqui do lado direito do nosso slide, tá, queridos? Resumindo tudo. Antes de sentar, tá? 2 minutinhos, galera. Você vai definir 4 a 6 pomodoros por dia, né? Eu tô supondo aqui pela carga média que eu sei que meus alunos têm. E cada pomodoro desse vai ter uma microtarefa específica.
beleza? Vai executar, executa o ciclo, então 25-5 ou 50-10. Timer ligado, inclusive, eu elaborei para quem não conhece, eu já até falei, vou falar de novo, o raio-x, né, para vocês poderem descobrir ali seus problemas, suas lacunas de AFO. Eu criei um programinha para você executar um simulado e, enfim, depois, se você quiser, vai no último episódio, no episódio 3, e veja a parte que eu falo do raio-x. Eu estou fazendo agora o de licitações e contratos. Tá? Por que eu estou falando isso, galera? Porque a minha ideia é embutir também no próprio aplicativo que estou desenvolvendo um timer, tá? Com o timer Pomodoro já. Né? Enfim, mas isso é nos próximos capítulos. Mas porque você tem que controlar o seu tempo, galera. Isso eu encho o saco de vocês sempre. Meus alunos sabem disso. Cara, você tem que saber a quantidade de tempo que você está estudando. Você tem que medir isso de alguma forma. Eu usava muito, quando estava estudando para concurso, galera, eu abria simplesmente o relógio no navegador do meu computador, aquele relógio bem chulo, dava o F11 ali para expandir a tela, e controlava o tempo aí e ia anotando na agenda, cara. Eu fazia papel e caneta mesmo, tá? Enfim, eu fazia dessa forma, mas você tem que ter o controle de tempo, então tem que ter o timer ligado, tá? Não pode ter celular, não pode ter aba aberta, não é? Ah, notícia, sem interrupção. Tá? Quando for pausa, pessoal, pausa de verdade, sem tela, sem estímulo novo. Deixe o seu cérebro salvar o arquivo. Show? Ao final, registra, galera. Cara, você tem que registrar. Vocês estão estudando para a área de auditoria. Meus amigos, você tem que ter um registro, tá? O controle só existe sobre aquilo que está registrado. Se não for registrado, se não existe transparência, você não consegue controlar. Beleza? Então tem que registrar quantos pomodórios você completou, quantas questões você resolveu, o que rendeu mais, o que rendeu menos, para você entender para o próximo, né? E esse registro, galera, na minha opinião, é assim, é o ouro, é o padrão ouro, né? Porque vai te mostrar justamente os padrões. Então, depois de 2 semanas, você vai saber exatamente em que matéria que você está rendendo mais de manhã, qual que precisa do Pomodoro expandido, onde é que você está desperdiçando energia, tá, queridos? Então, assim, guarda no coração, né? O Pomodoro, ele não é uma técnica para você estudar mais. É uma técnica, na verdade, relacionada à gestão do tempo que vai te permitir estudar melhor. Então, assim, não é sobre quantidade de horas. É sobre a qualidade, na verdade, dos minutos que você está usando. Tranquilo, gente? Acabou ficando um pouco mais longo, porque, de fato, eu acho que a técnica Pomodoro, ela se acopla muito com as outras, e é uma das técnicas mais ricas que você tem para aplicar dentro do estudo para concurso.